Então, teoria bonitinho, coisa e tal, prova na mão, não adianta mostrar se você não souber resolver. Nós havíamos falado com vocês do ponto de vista da simplicidade que a prova da UERJ se nos apresenta em relação à maneira de resolver as questões. É realmente simples, mas tem que tomar cuidado, porque da simplicidade pode gerar o desconforto de errar uma questão que aos olhos da banca, aos olhos de todos, seria uma questão relativamente fácil. Bom, eu coloquei para vocês aqui, diante dos três que estudamos, eu iniciei falando o estudo de texto, que vocês vão observar que a tendência natural da prova é trabalhar, sim, bastante questão desse estudo de texto. Para isso, separei 4 questõezinhas ao longo desse tempo todo em que trabalhamos com o UERJ com vocês. Dá uma olhadinha, vamos prestar atenção em 2 fatores. O que está sendo abordado, eu vou colocar para vocês aqui do lado que está sendo abordado, do ponto de vista de enunciado, tá? E como que é feita a proposta da pergunta e como se resolve uma questão da UERJ. Não é difícil, mais fácil que a química, eu te garanto isso. Vamos lá. A exploração da linguagem simbólica é uma das características dos contos de fadas. O uso desta linguagem está presente na seguinte passagem. Primeira observação, questão pequena. Bom, para você que está acostumado a fazer questão do Enem, deve julgar isso aqui como uma questão bem simples. Mas você observa o seguinte, como eu tinha falado anteriormente nos módulos, a UERJ sempre oferece para a gente isso aqui, veja. 2 enunciados. O primeiro enunciado é a constatação teórica. Você sempre vai observar que no primeiro enunciado da UERJ, você vai sempre trabalhar com a constatação, do que seria a teoria. O que está sendo trabalhado nessa questão? Bom, e o que está sendo trabalhado aqui é aparentemente, vocês vão entender por que do aparentemente, o que está sendo cobrado aqui é aparentemente uma ideia da linguagem simbólica. Só que, na verdade, eles poderiam simplificar a questão utilizando uma outra nomenclatura. O que nós entendemos por linguagem simbólica nada mais é do que o uso do chamado sentido figurado, que pode vir na prova através do nome conotação. Ou seja, a questão está dizendo para a gente que quanto mais utilização de sentidos figurados, quanto mais utilização de conotações, mais isso caracteriza uma tipologia textual chamada contos de fadas. Até porque o texto que orientava essa questão da UERJ, que é considerada uma questão antiga, inclusive, ela trabalhava com a tipologia dos contos de fadas. Aí bate aquela questão que nós falamos anteriormente, logo no comecinho do eixo estudo do texto, para você saber diferenciar gênero e tipo textual. Então, a questão, quando fala de contos de fadas, ela está especificando para o candidato, no caso você, qual é o tipo, qual é a tipologia textual que está sendo abordada na questão. Sai do enunciado, que é da teoria, e parte, de fato, para aqui para baixo, que é o segundo enunciado, que é sempre a pergunta. Por mais que seja uma questão boba, chamar a atenção de vocês para isso, mas eu acho que vale a pena. A UERJ é mestre em fazer isso, no caso das provas de linguagem. O primeiro enunciado é a base teórica, o segundo enunciado já é a pergunta em si, tá? O uso desta linguagem está presente na seguinte passagem. Veja, todas as 4 respostas que eu pus aqui, todas elas no original estão aspeadas, ou seja, todas elas foram retiradas integralmente do texto. Nenhuma questão da UERJ é isolada como se pensa quando se trabalha com a ideia da tipologia do gênero textual. Letra A. Mandou construir altíssimos muros ao redor do castelo. Essa questão não deve ser marcada porque ela não traduz, até mesmo no contexto da história, que seria uma linguagem simbólica, principalmente porque essa questão trazia uma armadilha para o candidato. Que armadilha seria essa? Muitos alunos achavam que, por estar expressa a ideia de altíssimos muros, isso aqui trabalharia a ideia de hipérbole. Muito aluno levava em consideração isso aqui ser uma hipérbole, e por ser uma hipérbole estaria no sentido figurado. Sim, a presença desse sufixo aqui, ó, dando para a gente a ideia de exagero, não retrata lá no texto a ideia de sentido figurado.
quando o autor do texto escrevia altíssimos muros, ele realmente queria dizer que o muro era muito alto. Então, uma ideia não é uma ideia de exagero, é apenas uma ideia de gradação no tamanho. Então, não caracteriza a ideia de sentido figurado. Letra B. Mas se os sons não podiam entrar, verdade é que também não podiam sair? Bom, aqui nessa história, o conto trabalha necessariamente com a ideia de um rei que aprisiona todos os sons após ter tomado um não de uma donzela há tempos atrás. Nesse caso, embora tempos atrás seja uma redundância, guarda isso, há tempos. Então, a ideia é trabalhar com a ideia de som que não entra e som que não sai, é uma representação, tanto no discurso isolado, como que eu estou fazendo, quanto lá no texto, uma representação que também articula uma noção denotativa e não conotativa. A letra C, que é a questão que nós vamos marcar, veja como é que é trabalhada. Furioso deu ordens para que todos os sons fossem recolhidos. Então, dessa associação de um som, um som que é recolhido, você trabalha basicamente com uma ideia de um sentido figurado, principalmente através de um elemento chamado personificação. Então, você está trabalhando aqui com a chamada prosopopeia, que é uma figura de linguagem que trabalha com essa ideia de dar características humanas a seres que são inanimados. O que se recolhe, por exemplo, você pode recolher uma pessoa, você pode recolher uma roupa, você pode recolher um livro, você pode recolher um carro, mas você não pode ter como recolher um som. Então, partindo dessa ideia da prosopopeia, você responde à ideia de conotação. Então, isso interligado a essa ideia me faz responder a letra C. A letra D, cada uma ele reconheceu com surpresa sua própria voz, dá a ideia mais nítida possível em relação ao que é denotação. Então, veja, a UERJ fez uso nessa questão de uma expressão que é pouco usual, que no caso é linguagem simbólica, relatando que linguagem simbólica tem uma relação direta com a expressão no sentido figurado, mas o que basicamente está sendo trabalhado na número 1 é a grande discussão, a grande diferença entre uma linguagem conotativa para uma linguagem denotativa, tá? Lembrando que quando a linguagem conotativa tem um traço restrito à noção de ficção, muitas delas intercaladas às figuras de linguagem, e a linguagem denotativa é a linguagem referencial daqueles outros textos que caem na prova, conforme falamos, que são os textos informativos jornalísticos. Portanto, na segunda questão, tem um fragmento também retirado de um texto literário, que dizia o seguinte, de novo no fragmento: não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da gente, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Bom, tirado o fragmento, vamos dar uma observada aqui como teria sido trabalhada essa ideia da orientação das figuras estilísticas, das figuras de linguagem, numa questão como essa da UERJ. Na passagem destacada, esta aqui, foram explorados diferentes recursos retóricos. Uma observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte: do mesmo jeito que a UERJ aqui colocou linguagem simbólica, não especificando para você, que é uma questão de denotação versus conotação, eles vão e colocam nesse ano aqui essa expressão, recurso retórico. Você dificilmente deve ter visto isso na sua vida com esse nome. Você deve ter aprendido recurso retórico por esse nome aqui, as chamadas figuras de linguagem. Obviamente que você, do outro lado aí, deve estar se perguntando, poxa, mas por que não utilizar uma expressão tão simples? É simples. Eles fazem uso da utilização, eles fazem uso, melhor dizendo, da tipificação que eles colocam no edital deles. Então, se no edital de determinado ano estivesse falando recurso retórico, você deveria saber o que se trata de recurso retórico, traduzindo figuras de linguagem. 2 desses recursos podem ser identificados como? Antes de responder a questão, vejamos. Parece uma loteria. Se você não souber definir o que é metáfora, o que é metonímia, o que é antítese, o que é paradoxo, você não responde essa questão. E bate exatamente com aquilo que eu falei para vocês no módulo mais teórico. A UERJ, ela trabalha com questões mais definitórias. Não são questões reflexivas do processo de construção do texto, como acontece no Enem. São questões que exigem de você uma postura muito eficaz e muito eficiente do ponto de vista da definição daquilo que está sendo cobrado. Ou seja, você tem que olhar para o fragmento e depreender desse fragmento o que de fato acontece. Vejamos, não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender, veja,
defender o direito e o torto da gente. Observa que a expressão direito aqui, ela é colocada de maneira ambígua. Essa palavra passa a ter, orientado na ironia do autor, um duplo sentido. Obviamente que você teria que reconhecer lá no contexto do texto a presença dessa ironia, a ponto de você pensar em direito como posição e pensar em direito enquanto lei. Se você pensar em direito com essa relação de duplo sentido, você vai ver que a palavra torto aqui, ela é colocada imediatamente no sentido da ironia. Aí você vem para cá e o único que você encontra que trabalha com a ideia de ironia está sendo a letra C. Só que você tem que achar, dentro desse contexto, desse elemento colocado aqui, ainda a noção de paradoxo. Vejamos, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Aí ele trabalha necessariamente no mesmo fragmento com outra expressão que prove a ideia de paradoxo, que é uma relação de contrariedade. E você nota que a expressão viver e morrer trabalha exatamente com aquilo que vocês conhecem em língua portuguesa como antônimo, que as figuras de linguagem chamam de antítese ou paradoxo. Eu não posso marcar a letra B porque, embora venha uma relação antitética, eu não tenho a noção de pleonasmo, que é uma repetição viciosa. Mas eu tenho viver e morrer, que são considerados termos paradoxais, contrários entre si. Então aqui está a ironia, aqui está o paradoxo, aqui está a resposta da UERJ. Parece simples, mas não é. O problema dessa questão é que ela oferece aquilo que o aluno mais teme, a definição por si só. Se você vai fazer uma prova do Enem, fica atento a isso. A prova do Enem jamais trabalharia com uma ideia dessa. A prova do Enem gostaria que você pensasse sobre o processo paradoxal contido no discurso do personagem que trabalha ideologicamente em nome de quê? Pronto. Isso é Enem. Na UERJ, eles vão trazer o fragmento, vão orientar vocês numa pergunta pequena, de onde vocês não têm absolutamente nada. A gente costuma dizer que a questão não tem cabelo para puxar. É uma questão solta que você vai ter que, através do seu conhecimento das figuras de linguagem, saber responder à intenção do autor na construção do seu discurso. É uma outra maneira de abordar o texto, conforme nós vimos aqui anteriormente. Se não bastasse, essa linha de questão mais loteria, que a gente chama, são questões mais rápidas, deixa essa aqui, pequenininha, de uma música do Cazuza, chamada Ideologia. E as ilusões estão todas perdidas. Veja de novo a estratégia da UERJ em fazer questões pequenas, macros. Este verso pode ser lido como uma alusão ao livro intitulado Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... Veja que, mais uma vez, eu estou confirmando com vocês aquela linha da definição. Você tem que saber o que é, de fato, metáfora, de novo, já foi falado anteriormente, pertinência, pressuposição e a intertextualidade. Não é uma questão que te faz pensar sobre o procedimento textual que fez Cazuza pegar, por exemplo, uma passagem de Balzac e colocar no texto dele. Não é isso que a questão quer. A questão quer que você veja o seguinte, tá? Cazuza colocou um fragmento de Balzac no seu texto. Esse procedimento de pegar um dado que não lhe pertence e colocar no seu texto é chamado de quê? Então estamos diante de uma questão pura e simplesmente definitória, uma questão de loteria que vejamos. Vejamos aqui. Uma palavra no enunciado pode ajudar muito o aluno, devidamente que saiba a teoria por detrás disso, seria essa expressão aqui, alusão. É um termo técnico bastante utilizado nos recursos de intertextualidade. A intertextualidade trabalha basicamente com 4 tipos de intertextualidade, 4 tipos de recursos. É o recurso da alusão, o recurso da citação, o recurso da paródia, quando vai para o humor, e o recurso da paráfrase, quando é reescritura com outras palavras. Então, o aluno deveria saber que toda a alusão, até porque quando ele fala e as ilusões estão todas perdidas, você sabe que é de Balzac, mas ele não cita que o dono do discurso é o Balzac, portanto, o aluno deveria saber que todo o processo visto de alusão de um texto refaz a noção de intertextualidade. Isso para o aluno, ele não pode entender, você não pode entender como aluno multimentes, essa ideia de achar que a UERJ vai trabalhar com você a ideia mais a textualidade. É uma falsa ideia, porque aqui nós estamos nos deparando com uma ideia clara e objetiva de uma questão factual. Veja, aluno, você sabe que a alusão é um mecanismo de intertextualidade? Sabe? Responde. Se não sabe, arrisca, mas aluno multimentes não arrisca.
faz. E a última questão que eu queria mostrar para vocês, para dar um leque maior em relação a essa noção de estudo do texto e provar que não é uma questão de interpretação de texto, é um elemento final aqui, vejamos, também fragmentado de um discurso do Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, quando era ministro da Educação. Um dia ele já foi ministro também. Somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada. A forma sublinhada introduz uma relação de tempo. A ela, entretanto, se associa outra relação de sentido. Essa outra relação de sentido presente na frase acima é de. Bom, você deve ter estudado alguma vez na vida oração coordenada e oração subordinada. Isso aqui seria uma questão de oração subordinada, mas em momento algum a UERJ faz menção a essa ideia, porque a UERJ considera que isso é muito estrutural para a prova dela. Mas veja um detalhe, foi retirado de um texto. Como esse fragmento foi retirado de um texto, a questão está basicamente trabalhando a seguinte espécie. Ele está dizendo que esse ao, ele não diz que é um conectivo. Eu queria chamar a atenção disso para vocês. Ele não diz que é um conectivo, ele apenas diz que é uma forma sublinhada. A maneira dele fazer isso é descaracterizar para aquele aluno que desconhece o papel de um conector no processo de continuidade textual. Se ele colocasse que é um conectivo, de repente até clarearia mais a ideia, mas diz que é uma forma sublinhada. Ele não quer dizer, mas isso aqui é um conectivo. E os conectivos, de um modo geral, apresentam relações semânticas, que ele aqui não diz que é uma relação semântica, ele prefere dizer de cara, no enunciado, na base que te ajuda, que é uma relação de tempo. Realmente, os conectivos ao, os conectivos quando e o conectivo enquanto, todos eles são temporais. Mas isso não quer dizer que a questão vai trabalhar isso. Isso é uma característica da UERJ. Ela quer dizer, na verdade, que os conectivos são polissêmicos. Às vezes representam uma coisa, às vezes representam outra. Nesse caso, ela está dizendo para a gente a questão que esse ao, embora indique tempo, nesse contexto tem uma relação semântica diferente. Aí vem aquela questão da nossa pequena malandragem. Certo, a relação é essa. Mas se nós observarmos a relação que existe entre os períodos, ou seja, se nós observarmos a relação de sentido verificado entre esta oração, que nós chamamos de A, e esta oração, que nós chamaremos aqui de B, nós vamos observar que na relação de A para B, existe uma relação de causa e efeito, ou se preferirem, causa e consequência. Eu posso chegar a essa conclusão quando eu digo que deixarmos a escola ser diferenciada é a causa, que gera como consequência sermos escravocratas. Então aqui eu tenho uma relação de, na oração A, uma relação de efeito, e na oração B uma relação de causa. Como a oração B é uma relação de causa e o conector sempre está inserido no que diz a oração B, o procedimento fica bem mais fácil. Aí a pergunta vem, essa outra relação de sentido presente na frase acima é uma relação de novo, a loteria. Causa, contraste, conclusão e comparação, você só tem uma opção a marcar, que é a opção de causa. Então, não esperem da UERJ de maneira alguma uma análise mais aprofundada, uma análise mais... Não é isso que eles querem. Quando eles falam estudo do texto, conforme eu disse lá no comecinho do módulo teórico, eles querem que vocês analisem o seguinte: todo texto é construído com alguns elementos linguísticos e extralinguísticos. A gramática para eles é uma gramática internalizada, é uma gramática dentro do texto. Se o texto é feito com elementos linguísticos, com os mecanismos linguísticos, são esses mecanismos linguísticos que eles vão cobrar. Seja o mecanismo linguístico da linguagem figurada, seja o mecanismo linguístico da palavra com duplo sentido, seja o mecanismo linguístico de uma estratégia do ponto de vista de uma intertextualidade, que é considerada uma questão complexa porque exige uma nomenclatura específica, seja através de uma situação de uso de um conector. A UERJ é isso e muito mais com multimêdia.